Você se sente nervoso na hora de lutar? Se sente desconfortável e às vezes não consegue colocar o que você treinou no seu treino de arte marcial do dia a dia na luta, você não consegue colocar em prática por conta do nervosismo? Se você treina arte marcial, provavelmente você já passou ou vai passar por essa fase. Meu nome é João Correia, eu sou fundador do canal Poli Artes Marciais e autor do livro Caminho do Guerreiro. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês exatamente sobre os 3 principais motivos que causam esse nervosismo na hora da luta. E também quero dar algumas dicas aqui para vocês, para poder ajudar vocês com isso no seu dia a dia. Antes de eu explicar essas dicas aqui para você, eu quero dizer que o nervosismo na hora da luta é algo comum, principalmente nos iniciantes. Quando a gente está começando na arte marcial, e isso é com quase todo mundo, na verdade 99% vai acabar passando por isso, por essa fase de nervosismo na hora do combate, não se sentir preparado, não conseguir colocar isso em prática. E a propósito aconteceu comigo. E eu tinha essa dúvida de saber o porquê isso acontecia. Obviamente que depois de um tempo de prática isso passou, mas eu queria ir mais a fundo, eu queria saber quais eram os motivos, até para eu poder me aprimorar mais e poder passar isso para os meus alunos. Quando a gente está iniciando nas artes marciais, é comum que a gente fique nervoso na hora das nossas lutas, e cada um tem uma reação diferente. Por exemplo, alguns têm a reação de simplesmente paralisar, não consegue lutar. Outros já se desesperam e vão muito ofegantes para o ataque e acabam por não executar a técnica como deve ser executada. Então você ter o controle mental, inclusive no livro Caminho do Guerreiro eu falo muito sobre isso, sobre o preparo mental para a luta, porque a arte marcial não é só você estar preparado fisicamente. Eu acredito que você deve estar muito mais preparado do que fisicamente, você deve estar preparado mentalmente. Porque isso vai alterar muito na hora da luta. Se você não consegue se acalmar durante a luta, se você ficar nervoso, provavelmente você vai se desesperar, vai executar a técnica errada, vai lutar sem técnica, ou muitas vezes não vai conseguir nem lutar. Dependendo de alguns casos, algumas pessoas até travam, não conseguem desenvolver a luta. Então por isso que eu achei que esse era um tópico importante, muitas pessoas me pediram também para fazer esse vídeo, e eu quero falar aqui para vocês sobre os 3 principais, alguns que eu cito no livro, mas os 3 principais motivos para você ter nervosismo durante a luta e como você vai resolver isso. O primeiro motivo que afeta muito na hora da luta, principalmente os iniciantes que estão começando a sua carreira ali na arte marcial e na parte de luta, é a diferença entre você saber e você conhecer, ou seja, sendo, digamos assim, que de uma maneira generalizada, você não sabe lutar. Essa é a grande verdade. Quando você está começando na arte marcial, que você vai fazer as suas primeiras lutas, você pode até sim conhecer algumas técnicas, mas você nunca lutou, você nunca fez aquilo, então você ainda não sabe como lutar. A sua mente não está preparada para aquele tipo de situação. E para poder ajudar vocês com isso, com essa questão do saber uma técnica e conhecer uma técnica, que tem muita diferença, tem outro vídeo que eu gravei exatamente sobre isso, que eu quero que vocês assistam, que vai ser muito útil para vocês. Eu vou deixar no final aqui o link na descrição. Então, o primeiro motivo é esse. Você não sabe lutar, você está começando, então é normal você se sentir nervoso, você se sentir meio travado e você não conseguir colocar as técnicas em prática. Isso é normal. Você vai ter que primeiro deixar de conhecer uma técnica e passar a saber essa técnica para você resolver isso. O segundo grande motivo é exatamente o desconforto. Na maioria das vezes você já aprendeu a técnica, você já fez algumas lutas com seus colegas da academia, só que quando é uma luta ou em uma competição ou uma luta real, uma luta que abrange na verdade um risco maior, você não sabe como lidar com aquilo e acaba se desesperando. Ou seja, quando você está numa situação desconfortável, da qual você não sabe qual vai ser o resultado, você acaba não conseguindo colocar tudo que você sabe em prática e isso te gera um nervosismo muito grande. E essa é uma questão, na verdade, de adaptação. A solução para isso é adaptação. Você vai ter que ir praticando aos poucos e se adaptando com essa linguagem do seu corpo e da sua mente, trabalhar em conflito, trabalhar na luta. Porque, naturalmente, quando a gente vai lutar, a gente cria mentalmente um plano. Só que no nosso plano mental, a gente nunca cria que a gente vai ser golpeado. A gente sempre cria a gente golpeando, a gente defendendo, contra-atacando. Você não imagina uma estratégia de luta, por exemplo, assim, eu vou ir lá, vou tomar um soco, vou dar outro. Vou tomar 2 socos, vou dar um chute. Você não imagina isso. Você imagina o que você vai fazer e tenta adivinhar, tenta prever o movimento do oponente. Então isso te gera um desconforto na hora da luta, porque você não sabe o que o oponente vai fazer. Então você não está acostumado ainda de receber golpes e ainda não está acostumado com a questão da luta em si, isso gera um grande desconforto e pode te gerar muito nervosismo. Inclusive tem uma frase do lutador Mike Tyson, que eu gosto muito dessa frase e eu uso muito essa frase, que ele dizia o seguinte: todo mundo tem um plano até ser atingido. E é verdade, você tem um plano de luta até você ser atingido.
Quando você é atingido, você meio que perde a noção do que você estava fazendo, exatamente por esse segundo motivo, que é o desconforto. Quando você é atingido, você passa a esquecer tudo que você tinha planejado. Então a gente só consegue corrigir isso com tempo e prática mesmo de luta. Ou seja, para você corrigir isso, faça sparring com parceiros de treino, faça sparring com colegas que treinam arte marcial. Na maioria das vezes, faça isso sob a supervisão de um instrutor. Treine com alguém que você saiba ali que não vai, na verdade, te machucar. Treina, se possível, treina com proteção para você ir se adaptando aos poucos até você chegar no nível mais elevado da arte. E o terceiro grande motivo que causa nervosismo e que provavelmente pode estar te atrapalhando na hora da luta é um bloqueio mental. Você pode ter um medo ou um bloqueio mental. Um medo nem sempre é um medo de se machucar em combate. A maioria das vezes é esse o seu medo porque é algo instintivo. Mas na maioria das vezes você pode ter diversos outros tipos de bloqueio mental e você tem que corrigir esses bloqueios mentais para você conseguir executar a sua técnica durante a luta, você conseguir se manter calmo e não se estressar, não se desesperar na luta. Eu tenho um exercício muito bacana aqui no canal que é os 3 passos para você superar qualquer medo. Eu vou deixar também o link aqui para o vídeo para você assistir e fazer esse exercício junto comigo no outro vídeo. E você vai fazer esse exercício e vai ver qual é o seu bloqueio mental e vai corrigir o seu bloqueio mental, vai superar esse seu medo e que vai te ajudar muito para você não ter o nervosismo na hora da luta. Então, recapitulando, primeiro grande motivo que faz você ficar nervoso é que você ainda não sabe lutar, você ainda está começando. Como você vai corrigir isso? Você tem que saber a diferença entre conhecer uma técnica e saber uma técnica. O vídeo com a explicação mais detalhada sobre esse assunto vai estar aqui embaixo na descrição. Segundo grande motivo, o desconforto, ou seja, você ainda não se adaptou a receber golpes e trocação de golpes. Você está pensando só com a sua estratégia e não no combate em si. Então você tem que ter sparring, você tem que treinar o combate. E terceiro grande motivo é um bloqueio emocional, ou seja, a sua emoção vai atrapalhar o seu julgamento na hora da luta e muitas vezes pode até te prejudicar. Então é isso, eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários abaixo. Eu quero que você diga qual tipo de sensação que você tem quando você está numa luta, qual tipo de medo ou qual tipo de sensação que você sente, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar sempre lendo aqui, sempre que eu puder eu leio os comentários, poder estar ajudando vocês também e vocês também trocar essas informações entre vocês, porque para vocês verem que isso é algo comum, que muitas pessoas têm essa questão de ficar nervoso na hora da luta, principalmente quando você está começando a sua prática das artes marciais. Se você tem um amigo ou algum conhecido que treina com você e que tem essa dificuldade, compartilhe esse vídeo com ele. Esse vídeo pode ser muito útil para as pessoas. A maioria das pessoas não tem o conhecimento sobre isso e não sabe como lidar com as suas emoções, ou talvez não sabem ainda que elas têm que aprender melhor a técnica. Você ainda não executou aquela técnica, você tem que saber ao invés de apenas conhecer. Se você quer receber mais dicas como essa sobre artes marciais, em algum lugar aqui da tela vai ter um botão para você se inscrever no nosso canal. Então você se inscreve nesse canal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou também, clique em não gostei. É muito importante para mim poder saber qual tipo de vídeo eu vou estar fazendo aqui melhor para vocês no canal. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Saudações e até a próxima.